Boa noite, amigos. Boa noite, querida amiga Rosane, tudo bem? Boa noite, Murilo. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estávamos batendo papo aqui nos bastidores e quando a gente vê já estava no horário, quase que a gente perde o horário. Seja bem-vinda, a Rosane é uma querida amiga de grupos de estudos, de eventos juntos através do NEP, né? E ela está logo aqui pertinho de nós, aqui no sul, um pouquinho mais ao sul do que nós, está em Pelotas. Não é isso, minha querida? Isso mesmo, Pelotas, perto de Pelotas. Porto É o Alegre, perto de Rio Grande. nosso querido Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, primeira vez no Conversando sobre Alegria. Espiritismo. Né? Nós, em nome da Casa Espírita que nós representamos, nós damos o nosso abraço. É uma alegria ter você conosco nessa atividade. Que Jesus te ilumine, que Jesus te ampare, que a espiritualidade esteja contigo nesse tema tão importante que você traz para esclarecimento, para todo o grupo aqui que assiste e para todos que vão assistir pelos outros canais. Nós estamos aqui, graças a Deus, com outros canais além do da Casa Espírita, né? Então nós agradecemos a todos. São 8 canais ao total que nos transmitem hoje. Então é uma alegria podermos estar levando a mensagem a mais corações. Você vem nos trazer tema muito importante. Você vem nos trazer esclarecimentos muito bons, né? Então, eu não vou me alongar nesse bate-papo inútil, vou te passar a palavra é toda tua. Ah, Murilo, querido, amigos, falar sobre André Luiz nos dá muita emoção. E a obra dele realmente, ela é muito especial, muito significativa. E nós decidimos, assim, estreitar um pouco a amplitude do tema do André Luiz, que é realmente um benfeitor para todos nós. Essa obra, Os Mensageiros, que nós vamos refletir sobre ela é a segunda obra da coleção intitulada pela FEB A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ela foi lançada, amigos, em 26 de fevereiro de 1944. E lá se vão 80 anos desse presente que André Luiz deixou para nós, e em especial para os médios ostensivos. E assim também pensando num exercício de mediunidade consciente. Por isso que nós queremos refletir hoje sobre a contribuição de André Luiz na obra Os Mensageiros para a mediunidade com Jesus, porque é uma obra que a gente tem que estudar. Nós, ligados ao movimento espírita, à mediunidade, ao exercício da mediunidade, nós precisamos nos dedicar a essa leitura. E quando a gente retoma a obra, porque às vezes a gente já leu uma vez, já leu duas vezes, mas é preciso estudar. Tá? E a obra do André Luiz, em específico no livro Os Mensageiros, ele nos traz algumas revelações. Eu pontuei aqui algumas apenas, né? Porque a obra ela é grandiosa e nós precisamos discutir sobre ela. Então fica registrado no livro essas revelações que nós vamos falar. Depois, o próprio André Luiz, nas obras seguintes, ele vai ampliar, né, esses estudos. E o próprio André Luiz, né, vai trazer esses estudos em forma de relatório. A gente lê assim a obra do André Luiz, parece que é um romance, mas na verdade nós estamos lendo o relato dele. Né? A forma romanceada é só para a gente poder nos encantarmos com a narrativa dele. E também o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele também
vai desenvolver esses conceitos e essa noção que o André Luiz traz para nós. Então, a primeira questão que nos chama atenção no livro Mensageiros, que fica ali já nos primeiros capítulos, é que há colônias espirituais dedicadas à preparação de espíritos para reencarnar como médiuns. E isso nos dá um alento no coração, nos dá um alento tão grande, porque nós somos preparados para desenvolver a nossa mediunidade. E nesse livro, o André Luiz apresenta, então, o centro de mensageiros, que é descrito como conjunto de prédios grandiosos, muito frequentado, dentro da colônia Nosso Lar. E isto nos dá, assim, né, uma alegria de saber que a gente fez parte de uma preparação, de um lugar qualificado no plano espiritual. E um outro aspecto que também nos chama atenção, amigos, é que essa preparação ela é voluntária, ela é espontânea. Nenhum espírito é coagido ou pressionado para exercer essa ou aquela outra tarefa ligada à mediunidade, porque nós até poderíamos pensar que se fosse coagido, pressionado, né? Não seria injusto, afinal de contas, somos espíritos tremendamente comprometidos com os nossos atos, com a coletividade, com a sociedade, às vezes com um grande número de irmãos, alguns desencarnados, outros encarnados. Então, se nós fôssemos um pouquinho pressionados, ou até mesmo pressionados, até a gente entenderia, né? E tudo bem. Mas não. Ali na obra fica bem claro que essa preparação ela é voluntária. Então, eu, né, candidato a médium, eu vou e solicito lá neste centro de mensageiros, por exemplo, para ser médio, eu quero ser médio, então eu vou me candidatar à mediunidade. Então, ali eu vou passar por uma longa série de atividades, estudos, e entre outras atividades de preparação. Então, quando a gente lê essa obra, a gente vê que há uma programação. Há uma programação reencarnatória. E é uma programação reencarnatória para o nosso êxito. Porque toda a nossa programação é para lograr êxito no plano físico. Nenhum benfeitor, nenhuma espiritualidade, sabendo do nosso passado, nos daria uma tarefa que nós não pudéssemos cumprir. E já tendo todo o amparo, a gente vacila, né? Então, eu conscientemente eu peço a mediunidade, porque eu sei que será bom para mim, que será bom para a sociedade a qual eu estou vinculada, será bom para todos aqueles espíritos que dependem da minha ação, do bem que eu vou promover. Então, eu conscientemente eu peço a mediunidade, porque ela vai ser bom para mim e vai ser bom para a coletividade. E aí vai, Murilo, a gente vê o quanto a obra do André Luiz, ela vai nos trazendo essa paz interior, saber de toda essa programação. E vai além disso. Ela também, André Luiz, nos diz que o candidato a médium na colônia espiritual, ele recebe um tratamento específico no perispírito.
Durante 30 anos, nós temos ali o caso do Otávio. O Otávio relata um médium que faliu. Tá? E o André Luiz ainda conta ali o caso dele, que é um caso muito interessante. Ele passa por toda essa preparação, esse planejamento, ele recebe esse tratamento perispiritual durante 30 anos. E a gente é interessante observar que o André Luiz ele utiliza a medida de tempo terreno, ele diz 30 anos mesmo, o que é bastante tempo. 30 anos de preparação, digamos assim, 30 anos estudando aqui, né, no nosso plano físico. Meus amigos, ou não é bastante? É muito tempo. Digamos que isso é quase tornar-se, é um curso de pós-graduação, um PhD. Deveria, pelo menos. Isso tudo para que a sensibilidade deste médium fosse aguçada, apurada, o que mostra realmente que há uma alteração significativa no perispírito do médium, para que ele dê conta, para que ele tenha êxito na tarefa, para que ele não tenha o seu instrumento físico, o seu corpo físico prejudicado pela prática, como não tem, né? É claro que a gente sabe de pessoas que têm limitações físicas, já nasce com um comprometimento físico, o pulmão, o coração, mas isso não é por causa da mediunidade. Né? Isso faz parte do nosso combo reencarnatório que nós, então, assumimos antes de reencarnar. Mas todos nós passamos por essa preparação. Um outro aspecto que nos chama muita atenção na obra do André Luiz é que o candidato à mediunidade ele recebe apoio incessante de benfeitores espirituais. Nunca falta conselhos, nunca falta orientação, nunca falta alerta. Isto nós pensando na atuação desse médium encarnado. Tá? E os benfeitores vêm durante o sono, vêm através da intuição, e nos chamam a atenção, e nos alertam, e nos trazem, né, as orientações que nos são devidas, porque eles são benfeitores. Eles querem que todos nós tenhamos êxito no compromisso que nós assumimos. Então, fica bem claro ali no livro, né, que não nos falta o amparo para a mediunidade. Então, se o médium, por motivos diversos, ele tropeça, se ele foge da sua responsabilidade, se ele falta com a responsabilidade junto à mediunidade, não será por falta desse apoio, dessa orientação dos benfeitores espirituais. E no livro também ali tem um momento, bem no início do livro, que o André Luiz e o Vicente, que é o companheiro ali de estudos do André Luiz, eles vão no próprio centro de mensageiros, havia um evento ali, um encontro de médiums falidos. E eles estavam todos reunidos ali para refletir sobre as suas ações, porque eles retornaram ao centro de mensageiros numa condição lamentável, de quem faliu
perante a sua missão, perante a missão assumida. E ali todos eles foram claros em que nós podemos contabilizar mais ou menos 7 relatos, né? 5 grandes relatos significativos, mas há outros relatos menores ali que nós podemos contabilizar em 7 relatos. E todos eles, foram unânimes em dizer que nunca faltou orientação, nunca faltou a presença do benfeitor. E há o caso, por exemplo, do Otávio. O Otávio é um caso, né, magnífico para ser estudado. O Otávio, ele reencarna com a presença ainda, né, de 6 benfeitores que reencarnaram junto com ele, né, para ajudá-lo no desenvolvimento da tarefa. Mas o que acontece com o Otávio? O Otávio não cumpriu com a sua missão, abandonou esses companheiros que vieram a ele em forma de irmãos. Ele abandona a família, abandona os irmãos, que todos ficaram órfãos, né? Ele havia perdido o pai, e deixa então aquela que seria a segunda esposa do pai com as crianças, e ele vai embora, viver a sua vida. E o Otávio é daquele caso muito triste, né, que ele se deixou levar pelo ímpeto sexual e se compromete desastradamente, né? Desencarna por sífilis, muito tempo, né, em zonas umbralinas, até ser resgatado. Então, essa obra é um alerta para todos nós, né? Que chegamos aqui, né? Apesar de todo esse amparo, chegamos no plano terreno com toda uma programação, com todo esse cercamento desses benfeitores, e chegamos aqui e deixamos a turma toda na mão. E não honramos com compromisso. Né? E o André Luiz ainda diz ali na obra que a maioria dos médiuns não cumpre a sua tarefa, não cumpre a sua missão. Olha só o que isso traz para nós. Se não é para nós aproveitarmos essa obra para refletir sobre a nossa mediunidade. Porque há quem diga assim, André Luiz está ultrapassado. E aí a gente fica pensando em que ponto ele está ultrapassado. Nós ainda nem chegamos, não é mesmo, Murilo? Nós ainda nem chegamos na condição do André, da obra do André Luiz, no nível do que ele apresenta, das orientações. E aí a gente vai dizer que André Luiz está ultrapassado? Alguma coisa aí a gente tem que parar e pensar sobre isso. Ela realmente é uma obra que ela ainda vai além. Tá? Isso nós estamos falando apenas da obra Mensageiros. Porque ele vai trazer nesse livro uma informação muito importante, que até mesmo o corpo físico é projetado para ter as condições necessárias para o desenvolvimento da tarefa, especialmente o cérebro. E aí ele vai compor, né, o que seria a nossa máquina mediúnica. Então é o cérebro, é a glândula pineal, o sistema nervoso e o sistema endócrino, sem falar nos centros de força, tão bem estudado por André Luiz. Tudo isso em conjunto, em harmonia, forma uma, digamos assim, vamos usar uma imagem grandiosa de uma usina de energia mediúnica. Então,
todo essa programação é previamente estabelecida, preparada, organizada, para que, mais uma vez, olha só, sendo repetitiva, para que nós tenhamos êxito na tarefa que nós abraçamos junto com a mediunidade. Então, nós elencamos aqui alguns aspectos que a obra Mensageiros traz para nós. Mas agora a gente poderia relacionar, e devemos relacionar, por que essa ligação, essa importância do André Luiz para a mediunidade com Jesus. E é importante... Rosane, Diga, antes amigo. de você entrar nessa partezinha ali, porque eu fiquei curioso numa questão, né? Como eu não tenho mediunidade ostensiva, né? Então talvez muitos dos amigos de casa também estão vendo e não têm, eu fiquei muito curioso com um ponto que eu queria, um ponto de vista teu. Claro. Se há tanto preparo, né, 30 anos, como você falou ali, na colônia Nosso Lar, 30 anos, isso, claro, vai variar, né, de ambiente para ambiente. Sim, ali, claro. Esse relato, como você falou, um relato. Uhum. Né? Se ali se faz isso, mas, de uma forma ou de outra, sempre vai ter um grande preparo. Além do grande preparo, os amigos ali espirituais, né, conduzindo aquele médio, né, um amparo espiritual sempre presente. Né? Até mesmo o ambiente onde ele está reencarnado, com companheiros espirituais vindo no auxílio para que ele não esteja sozinho. Tudo isso acontecendo. Isso. Por que tantos falham? Por que tantos falem? Se tem tanto cuidado assim? Pois então, no livro ele também traz essa questão, né? Todos eles sucumbem por fragilidades pessoais que deveriam ter sido superadas, né? Mas aí eu chego aqui e acho que eu sou suficiente. E o meu ego é um balão inflável, né? Que já está na estratosfera, e eu esqueço de ouvir essa vibração dos benfeitores. Por isso a questão da prece é tão importante. A nossa ligação constante através da prece e da meditação com os benfeitores espirituais. Todos nós somos seres falíveis, e por sermos seres falíveis é que nós levamos tanto tempo de preparação. Sim. Tanto tempo. Ou seja, falem pelas mesmas questões que todos nós falhamos nas nossas outras missões, que todos nós atendemos de uma forma ou de outra, não é isso? E a gente pede, e a gente vai espontaneamente pedir com os próprios pés, né? A gente, eu fico imaginando a gente preenchendo até uma fichinha. É provável. Né? O candidato a médio, esperando a vez, indo lá, será que agora vai ter vaga para mim? Ai, eu estou tão ansioso. Chega a vaga, chega a preparação, anos de preparação e a gente não honra o compromisso, como aconteceu com o caso do Otávio, tanto tempo de preparação, e ele preferiu, né, se entregar às questões sexuais, a vida sexual para ele foi mais importante. Tanto que ele abandona 6 irmãos. Imagina. Né? E ele nem drama de consciência ele teve. Mas aí quando ele retorna lá para o centro de mensageiros, a consciência pesa. Todos que estavam ali estavam com um drama de consciência. E todos eles estavam buscando uma oportunidade de reencarnar para retomar a mediunidade. Obrigado pelo teu esclarecimento. Vamos continuar de onde eu te interrompi, então. Não, imagina, é muito importante. Qualquer questão aí, Murilo, só trazer também, né? Que o pessoal pode estar aí questionando, é muito importante. Então, qual é a relação da obra do André Luiz com da mediunidade com Jesus? Né? É esse exercício do bem. A mediunidade é um exercício no bem,
que a nossa mediunidade seja um instrumento de consolo, seja um instrumento de renovação para encarnados e desencarnados. Quando auxiliamos a renovação do campo mental de um desencarnado através da mediunidade, nós não dimensionamos quantos corações são beneficiados pelo intercâmbio mediúnico. De irmãos, encarnados e desencarnados ligados, aquele irmãozinho que está ali se comunicando. E assim nós contribuímos humildemente num trabalho silencioso e anônimo na promoção da paz e do bem no nosso planeta. A gente quer tanto um planeta de regeneração, um planeta renovado, um planeta, né? Então, nós temos que trabalhar para isso. E qual o melhor meio se não utilizar o instrumento que é a espiritualidade, né? Trabalhou conosco, aperfeiçoou para que a gente pudesse estar aqui. Um outro aspecto que nos faz pensar, refletir nessa mediunidade com Jesus é o exercício da mediunidade gratuita, né? Gratuita e desinteressada, conforme o Evangelho de Jesus, quando ele diz que dai de graça o que de graça recebeste. E no livro ali, Mensageiros, a gente vê o caso, o relato de quem também tentou tirar proveito da mediunidade, não só através do dinheiro, mas conquistando a atenção, a fama, tornar-se importante por causa da mediunidade. Ora, se isso não é uma infantilidade, não é mesmo? Que nós já deveria ter sido superado por todos nós. Mas fica para a nossa reflexão, importante que nós venhamos a parar e refletir sobre o nosso vínculo com Jesus. Porque toda vez que a gente se distancia do Evangelho, a gente sabe que alguma coisa não vai dar certo, né? A nossa história é uma história de repetições. A gente falha, a gente erra, a gente pede para retomar aquele ponto, porque, né, a gente quer superar. Então, e assim a gente vai indo, né? Repetidamente a gente vai exercendo, né, a nossa mediunidade e nos fortalecendo. Mas para isso a gente tem que ter muito claro para nós a importância que Jesus tem na nossa vida. E que não é só o Evangelho, né, para ficar, eu me referir ao Evangelho, ou mais ainda, me referir ao livro dos médiuns, mas eu preciso viver o livro dos médiuns, que é a nossa cartilha. Deus é tão misericordioso, tão bondoso conosco, que nos deu a codificação. Se não bastasse isso, veio André Luiz com toda essa coleção, nos mostrando a vida no mundo espiritual. E especificamente o nosso caso aqui hoje, André Luiz revela para nós muitos aspectos da mediunidade. Então, essa mediunidade como um instrumento, como uma alavanca do nosso próprio progresso moral. Ou seja, a tão almejada, tão sonhada reforma íntima, que a gente quer tanto, a gente luta, reencarna e vai e volta, tudo isso porque a gente quer. Nós queremos ser espíritos ditosos, espíritos felizes. E junto nesse grande pacote que a mediunidade nos traz, pensando em Jesus. A mediunidade é uma das formas que nós temos, se possível, resgatar os débitos do passado com
à sociedade terrena, né? Nós temos muitas mensagens dos benfeitores, principalmente o espírito Emmanuel, que foi o mais crítico de todos, no meu entender, né? Que ele fala do médium, né? O que é o médium na sua generalidade, né? Senão alguém que sucumbiu desastradamente, né? E ele usa uma série de adjetivos grandiosos para dizer o quanto nós erramos. Então, é importante a gente ter consciência que eu não sou um missionário, um espírito superior, não. Eu sou um espírito falido, que peço a oportunidade do exercício da mediunidade para auxiliar os outros e, se possível, a mim próprio. E, sobretudo, não podemos esquecer que essa mediunidade, esse instrumento, ele tem que ser um amplo instrumento de renovação. Não é só para mim, né? Mas pensando na amplitude dessa ação, do bem que vai promover, do consolo que ela propicia. Quando um irmão desencarnado muda sua paisagem mental através da mediunidade, através de um médium, nossa, né? Quanta alegria, quanta gratidão está envolvida ali. E tudo isso, então, a gente tem ali como um presente para nós na obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros, e depois, ao longo das obras, ele vai aprofundando o tema. Como, por exemplo, no livro No Mundo Maior, que ele vai falar sobre a casa mental. No livro Nos Domínios da Mediunidade, aí nós vamos ter um curso prático, né, intensivo, do André Luiz também, sobre mediunidade. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai fazer um tour na casa espírita, das atividades da casa espírita, mostrando os bastidores. Então, assim, ó, é muita gratidão a esse amigo, esse benfeitor que nos trouxe tantas informações preciosas, tá? O livro a gente poderia, assim, ó, passar dias falando sobre ele sem interromper, de tão significativa e rica que é essa obra, tá? No livro, por exemplo, a gente falou do caso do Otávio, né, que passa por 30 anos de preparo. Quando aqui chega, ele escolhe outro tipo de vida, né? Ele escolhe a vida ligada ao sexo, aos prazeres, e esquece o compromisso, mas esquece mesmo. E tem uma fala ali de um grupo de senhoras que, inclusive, intercedeu em favor de Otávio, né? Com certeza ligada à família espiritual dele, né? E elas, né, estão tentando ver se conseguem que ele reencarne, né? Mas tem uma fala ali muito interessante que pega ali, no caso, para o Otávio reencarnar de novo, que ele consiga uma mãe que aceite o Otávio como filho. Então, ele tem a vontade, ele quer reencarnar, mas será que uma mãe, uma mulher, né, vai conseguir, né, depois de saber do caso do Otávio, será que vai querer esse filho para ela? Então, o Otávio vai ter que entrar na fila de espera, né, para que ele possa reencarnar. E tem outros casos ali, como o do Acelino, que teve uma mediunidade ostensiva, ele era vidente, ele era audiente, ele era psicógrafo, mas ele não cumpriu.
não cumpriu com o seu compromisso. Ele preferiu ganhar dinheiro, resolvendo todos os problemas dos outros através de consultas. Então, as pessoas procuravam ele e ele dizia o que as pessoas tinham que fazer e acabava ganhando muito dinheiro com isso. Após o seu desencarne, consta ali no livro que ele permaneceu 11 anos em grande tormento. Por todos, olha a palavra que é usada ali no livro, né? Por todos os crimes que ele cometeu, né? Porque ele enganou, né? Ele criou falsas ilusões, disse coisas que não eram verdade, porque nenhum espírito bom, honesto, verdadeiro iria apoiar uma ação como a do Acelino. Tem o caso também a falha de Mariana, muito interessante. É um caso bem curtinho ali. A Mariana, ela também passou por todo o processo de preparação, tudo. Ela inclusive trabalhava na casa espírita, mas ela sofria muito pressão do marido e dos filhos e ela acabou deixando as atividades mediúnicas. Ela cedeu, ela abandonou o compromisso mediúnico. E ela não se esforçou. Qual o drama, então, de consciência que ela tem? Que ela não se esforçou para mudar esse quadro. Né? Ela não tentou mostrar nem para o marido, nem para as filhas o que ela fazia, qual era a relevância da tarefa que ela desempenhava. Não, ela simplesmente desistiu. Foi mais fácil. Então, a falha da Mariana é o caso de muitas mulheres que sofrem essa pressão, que tem que ir para o centro espírita, mas a família não é espírita. E coloca todos os obstáculos possíveis. Né? Isso é o caso da Mariana é um caso muito comum, muito mais do que a gente possa imaginar. Outro relato muito curtinho ali que nós temos, mas também bastante significativo, é o medo da Ernestina. A Ernestina está contando ali que ela tinha medo de tudo e de todos. Ela desconfiava dos espíritos. Ela achava que todos os espíritos eram mistificadores. Então ela achou por bem. Não, vou largar, né? Essa mediunidade. E as pessoas que estão ali conversando com ela no centro de mensageiros, né, questionam ela, apesar de todo o amparo, de toda a ação que ela tinha recebido ali dos benfeitores, para que ela não abandonasse a tarefa, e mesmo assim ela abandona. Então, ela simplesmente larga tudo, porque ela tinha medo de sofrer a mistificação. Mas quem de nós está livre da mistificação? Quem de nós? O que a gente precisa saber é lidar com tudo isso, tirar uma grande lição. Um outro caso também muito interessante da obra é o caso de Joel. Né? Também ele teve esse preparo no centro de mensageiros, a percepção dele foi dilatada, né, para que ele pudesse lembrar das vidas passadas. Só que ele não soube lidar com isso e acabou desenvolvendo grande perturbação para ele e para os outros, que ele lembrava quem é que tinha sido, ele lembrava e trazia isso à tona, sem nenhuma caridade, e ele se utilizava disso para benefício próprio. Claro que aqui nós estamos contando resumidamente os casos que merecem toda a nossa leitura e atenção para tirarmos uma grande lição de cada um dos relatos que tem ali, porque esses 7 relatos, né, que
palpitam ali no livro Os Mensageiros são os casos que a gente vê aí, no nosso centro espírita, no movimento espírita em geral. Quantas pessoas estão ou abandonaram a mediunidade por um desses motivos que nós estamos aqui vendo, ou usaram mal da mediunidade, não honraram o seu compromisso, se distanciaram porque deram vazão à vaidade, ao egoísmo. São casos corriqueiros, tá? Também tem o caso do Belarmino, o doutrinador, que o André Luiz ficou curioso, né? Não tinha doutrinador ali? Tinha, era o caso do Belarmino, que ele reencarna com essa missão educativa ligado ao campo da palavra, da ação do espiritismo evangélico, do consolo, mas ele se tornou muito exigente. Ele praticamente achava que desconfiava dos médiuns, dos companheiros da reunião mediúnica, tudo entrando nesse negativismo, né? Ele negando, às vezes até perseguindo os médiuns, querendo que os médiuns provassem que aquela comunicação era verdadeira, criando um sofrimento desnecessário. E é óbvio que ele acaba abandonando, né, a tarefa assumida. E entra na política, olha só. Porque ele usou o dom da palavra que ele tinha para usar em outro campo, e ele se dá muito bem, né? Pelo que a gente vê ali no livro, ele se dá muito bem nessa história. Ganha muito dinheiro e adoece, desencarna como um miserável, né? Porque o corpo totalmente doente. O último caso que ele chama ali a atenção é a palavra do Monteiro. Monteiro também. Monteiro, ele pertencia ao grupo de médiuns doutrinadores, né? Como a gente chama, esclarecedor, né? Mas ele também, ele usou a palavra em benefício próprio. Na sua ação particular, no comércio que ele tinha na sua vida profissional, ele utilizou isso de uma forma pouco cristã. Ele não soube ser cristão. Ele era cristão no centro espírita, mas na vida particular dele, ele era um perseguidor cruel, tá? Não tinha paciência, né? E perseguia os seus funcionários, empregados. Então, esses são alguns dos casos que tem ali, são casos palpitantes, que nós poderíamos falar em Murilo, fazer uma live para cada um deles, né? Porque é um assunto muito interessante que o André Luiz traz para nós. Mas nós temos, Murilo, uma mensagem aí do André Luiz para nós? Temos, mas eu só quero te perguntar uma coisa, né, antes de botar a mensagem. O livro vai mostrando para nós espíritas em geral, né, a preocupação que nós devemos ter nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente vem aprendendo, né? Repense as nossas atitudes, porque todos nós temos compromissos espirituais. E nessa linha, um companheiro nosso aqui fez uma pergunta, eu queria a tua opinião. O Paulo Correia pergunta assim: Rosane, podemos dizer que a mediunidade é uma das mais difíceis provas para um espírito? Ai, todas as provas são muito difíceis quando a gente sucumbe. Olha, Paulo, não é realmente, né? Porque a gente passa por toda essa preparação,
e nós somos muito amparados, muito bem amparados. O que falta aqui, né, Paulo? É a gente se vincular mais a esses benfeitores através da prece. André Luiz é insistente, Emmanuel é insistente em falar da prece e da meditação. Joana de Ângeles, então, né? E o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, eles engrossam esse chamamento. Prece, meditação. Né? Esse olhar interior para a gente. A gente está tão preocupado com as coisas do mundo e a gente se esquece de olhar para nós. É Ótimo. isso. Ótimo. Né? Então você quer que a gente coloque aquela mensagem linda que você trouxe aqui para a gente? Pois é, isso mesmo. Porque o livro é uma mensagem chamada Decálogo para os Médiuns, amigos. Uhum. Do livro O Espírito da Verdade, e ali a gente tem várias mensagens de espíritos diversos, e uma delas é de André Luiz, que pessoalmente eu compreendo como uma síntese do nosso compromisso com Jesus, num decálogo, que nada mais são que 10 conselhos que esse amigo deixa para nós. Vamos, então, assistir e meditar profundamente sobre essa mensagem, Decálogo para os Médiuns. Bom. Vamos acertar aqui a imagem primeiro, não é pequenininha não, né? Não. Aqui. Decálogo para médiuns. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Não te creias maior ou menor, como as árvores frutíferas espalhadas no solo. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como seja o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser e, ainda mesmo, que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto.
e guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recordas que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Muito bem, aqui estamos nós, agradecendo a Rosane por esse trabalho maravilhoso de esclarecimento, né, de meditação para todos nós, né? Um abraço aqui do nosso companheiro da nossa regional, o Silvio Schmidt, dando parabéns para você. Em nome dele, dou parabéns para todos os outros que mandaram mensagens aqui para você, minha querida. Obrigada. E deixo aqui as tuas palavras finais, né, para deixar o teu abraço aqui para o nosso pessoal. Uma alegria, é uma emoção falar de André Luiz, né? Esse benfeitor para todos nós, que nos trouxe essa palavra de esclarecimento em tantas obras, e a gente nunca vai poder dizer que não sabia, que não soube, que não foi avisado, né? Então a gente tem a palavra única que tem em nossa mente nesse momento é de gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão pelo convite de falar sobre ele. Eu, pessoalmente, tenho uma predileção por André Luiz. Obrigado, amigos. Obrigado a você, querida, né? As portas estão abertas, a cidade te recebe com alegria aqui em Blumenau, e a todos que estão nos vendo, né, por esse canal maravilhoso que é a internet. A todos, boa noite, e até semana que vem com mais um Conversando sobre Espiritismo. Tchau, Rosane. Tchau, pessoal. Tchau, amigos.